Olá, queridos irmãos, muito boa noite, graça e paz a todos vós. É um prazer podermos retornar aqui através dessa mídia para comunicar-me aos irmãos que a nossa oração, que o Senhor continue a abençoá-los, continue a abençoar você, a sua família, toda a PIB em Jardim da Posse, e que o Senhor nosso Deus continue nos guardando, protegendo e livrando de todo o mal. Hoje, quarta-feira, dia de culto, é o dia de oração e palavra, onde estaríamos na igreja cultuando, mas ainda estamos nesses trâmites aí onde será por etapa, com algumas restrições que poderemos retornar a nos unir como igreja no templo. Enquanto isso, estamos aguardando as orientações dos nossos governantes. E enquanto aguardamos, a igreja não para. Aqui estamos para cultuar o Senhor, para juntos ouvirmos a sua boa palavra, para orarmos a Ele, buscarmos ao Senhor e clamarmos por sua graça e misericórdia. Deus abençoe então a sua vida. Eu quero ler hoje a palavra do Senhor no Salmo 27. Eu quero ler 5 versículos do Salmo 27. Vamos então ler a palavra do Senhor aí onde você está, no seu lar, onde você se encontra. Abra sua Bíblia em Salmo 27 e acompanhe a leitura, onde está lendo dos versículos 1 a 5. Na minha Bíblia tem como tema Anelo pela presença de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Amém? Louvado seja Deus, que Ele continue abençoando rica e poderosamente a sua palavra em nossos corações. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, neste momento, falando com o Senhor, cultuando a Ti. Ó Deus, meditando, lendo e agora meditando na Tua boa palavra. Te rogamos que o Teu Espírito Santo possa nos instruir, possa falar ao meu e ao coração de todos os Teus servos que nos ouvem. E que o Senhor continue conosco nesse tempo difícil que estamos vivendo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos abençoe. E agora, Pai, continue a falar aos nossos corações na Tua boa palavra. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o salmista Davi, que compôs esse salmo, os irmãos bem sabem que o salmo fazia parte da inódia, dos hinos que os hebreus cantavam, os judeus louvavam ao Senhor. E Davi
como um grande estadista, um homem dotado, além de rei. Ele foi poeta, foi músico, foi um homem muito usado por Deus. Era alguém que Deus o chamou como um homem segundo o seu coração. E ao ler esse texto, eu posso entender uma das razões pelas quais Davi é esse homem tão dedicado, tão devoto e tão voltado para o Senhor. Ele diz na sua palavra, a palavra do Senhor, e na experiência de Davi, ele tinha o Senhor como a sua luz, a sua salvação e sua fortaleza. Tendo o Senhor como luz, como salvação e fortaleza, de fato não há o que temer. E assim Davi se expressa: o Senhor é minha luz, Ele é minha salvação, Ele é minha fortaleza. A quem temerei? De fato, tendo Deus como essa luz para iluminar em todos os momentos tenebrosos da vida. Por isso creio que o salmista também fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deus é luz, e a luz do salmista Davi era o Senhor, mas não sua luz era a sua salvação. Ter Deus também como salvação e ainda mais por fortaleza, de fato, não há o que temer. Você tem essa convicção também? Você tem isso bem patente na sua vida, que o Senhor, o nosso Deus, o Senhor seu Deus, é a sua luz, é a sua salvação, é a sua fortaleza? Davi tinha essa convicção e precisamos também ter essa convicção, porque o Senhor é isso mesmo. O Senhor é luz, o Senhor é salvação, o Senhor é fortaleza. Então, não temos o que temer. Passamos por lutas, por dificuldades, por pandemias. Por isso que precisamos ter essa bem patente em nós, essa convicção, essa fé. Porque só assim, de nada precisamos temer. Mas o salmista, ele vai discorrendo mais e falando que quando seus malfeitores vinham sobre ele para destruir, eles é que sofriam dano. E que mesmo, ele vai falando mais, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Amém. Davi tinha essa convicção. E olha, Davi é alguém que teve essa experiência. Quantas vezes os seus inimigos foram buscá-lo para dizimar, matar, acabar com sua vida. Podemos citar o rei Saul, que preparou todo o exército de Israel para perseguir e matar Davi por inveja, porque Davi estava ali sendo a sua fama de conquistador, de guerreiro que era, aquele que o rei o abrigou para estar junto com seu exército. Davi que derrotou Golias e após essa grande vitória passou a fazer parte do exército de Israel. E Saul o tinha como alguém até então especial, mas que por inveja de Saul, mera inveja, Davi passou a ser uma ameaça para o reino, para ele, porque tinha uma música que tornou-se um adágio popular entre os judeus. Saul matou milhares, mas Davi os seus 10 milhares. E sendo assim, Saul começou a ficar com inveja de Davi, porque estava inseguro quanto o reino. Ele pensava consigo: agora o que lhe basta senão o reino? Então Davi, a fama dele cresceu muito, mas ele amava ao Senhor, respeitava ao seu rei, mas por inveja Saul perseguia com o exército de Israel. Quantas vezes tentou matar Davi, mas Davi sempre confiou no Senhor. Por isso ele fala:
ainda que um exército venha contra mim, ainda que contra mim se estoure uma guerra, todavia, contudo, eu terei confiança. Confiança em quem? No Senhor, que é a sua luz, a sua salvação e a sua fortaleza. Mas sabe, irmãos, o que faz a diferença nisso, aquilo que Davi tinha essas convicções, essa certeza de fé, é porque Davi, como dito no início, não foi por acaso que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, mas porque Davi tinha deleite, tinha prazer em viver uma vida de comunhão com o Senhor. O versículo 4 nos demonstra isso. Ele fala: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Olha, uma coisa nós pedimos algo, outra coisa diferente é buscar. Em Mateus 7, Jesus Cristo fala: pedi e dá-se-vos-á, mas também buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então não basta só pedir. A petição a Deus, quando nós oramos, pedimos algo ao Senhor, isso é muito importante, mas não podemos só nos contentar só com pedir, temos que buscar. E Davi, então, ele tinha esse propósito, uma coisa pedir ao Senhor e a buscarei. E o que ele pedia a Deus e buscava com instância, com perseverança? Está aqui na continuidade do versículo 4. Ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Amém. Olha o propósito de Davi. Por isso que esse homem considerado segundo o coração de Deus. Ele pedia ao Senhor, mas não só pedia, mas buscava em Deus. O seu pedido era esse: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi pedia e buscava isso no Senhor. Ele tinha prazer, deleite, sentia-se satisfeito em estar na casa do Senhor. Meu irmão, minha irmã, os que me ouvem, que esse desejo de Davi nos chama a atenção e também deve ser ocupar a nossa mente, a minha e a sua mente, a minha e a sua vida. O desejo de estar mais próximo de Deus. Ele pedia isso ao Senhor e buscava em Deus porque ele queria ter comunhão plena com o Senhor. Tenho eu e você tido esse compromisso, esse desejo de estar mais próximo ao Senhor, em comunhão com Ele? E olha, irmãos, em reunião com pastores, participando do Zoom, nós estamos pensando já, como alguns governantes estão já pensando na flexibilidade do isolamento social, e aí estamos pensando acerca de como será o retorno dos irmãos após o isolamento social. Como é que será? Será que vamos ter prazer em retornar à casa do Senhor, assim como Davi tinha aqui prazer e deleite de estar buscando a Deus em comunhão com o Senhor? É o desejo dele estar na casa do Senhor. Será que vamos ter esse prazer? Será que será um retorno fácil, tranquilo, desejado? Aí eu fico me perguntando acerca disso, porque antes da pandemia, vimos os pastores, a gente conversando, a gente vai interagindo, vimos alguns membros de igreja que eram dificuldade para congregar, alguns que para estar junto com os irmãos na casa do Senhor, olha, alguém usa essa expressão: só ia para a casa de Deus se pegasse num tranco. Ou seja, quando um carro ele enguiça, e se fazia muito isso com um carro mais antigo, o mais moderno não pode fazer isso para não danificar o veículo, mas tinha que estar empurrando ele, né? Para empurrar, para que ele pudesse assim pegar.
Então, alguns só vão para a igreja se for empurrado, tem que pegar no tranco. Como será nessa pós-pandemia? Como que será? Você já pensou, parou para analisar acerca disso? Eu quero crer que não vai ser algo tão dificultoso. E não deve ser. Porque se você busca o Senhor, independente de estar no templo, com os irmãos, mas se você busca ao Senhor no seu lar, você tem um compromisso intencional de ler a Bíblia, de orar, de fazer o seu a sós com Deus, isso não será nenhuma dificuldade. Será como Davi, será algo prazeroso. Você tem pedido isso a Deus nesse tempo de pandemia, em que estamos impedidos de ir à casa do Senhor? Então, eu te peço a você, meu irmão, a você, minha irmã, que coloque isso no seu coração. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E é bom entendermos aqui que não é para você estar diuturnamente na casa de Deus, mas é que em havendo a possibilidade, a oportunidade, você não vai deixar de congregar, de estar buscando ao Senhor como algo prazeroso. Você que o tem como a sua luz, a sua salvação e a sua fortaleza, você tem mais do que motivo de reunir-se com o povo de Deus para glorificá-lo, para exaltá-lo, para enaltecê-lo. E como aqui diz Davi, na continuidade do versículo, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da vida. Qual é o seu propósito? Era um propósito bem definido, para contemplar a beleza do Senhor. Olha o primeiro propósito, para estar diante de Deus, contemplar a sua beleza, a sua formosura, o Deus que é grandioso. Lembrando, meus irmãos, que naquele tempo ali, quando eles se reuniam no templo, quando se reunia o povo, ali tinha a arca do Senhor, era símbolo da presença de Deus no meio do povo. Então Davi queria estar aí para contemplar, para adorar o Senhor, como naquela experiência do profeta Isaías, no seu capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu templo, no seu trono. Quando ele foi à casa de Deus, lá no templo, ele contemplou ao Senhor. É para nós contemplarmos ao Senhor. Mas também Davi, ele coloca aqui o seguinte, olha, além para contemplar a beleza do Senhor, mas também para meditar no seu templo. Outra versão fala para aprender no seu templo, para meditar. É na casa do Senhor, é reunido como igreja, como povo de Deus, participando da escola bíblica dominical, aprendendo, ouvindo as mensagens, os louvores, as orações, a comunhão, quando cada um, na multiforme graça de Deus, usa os seus dons e talentos em prol da edificação da igreja do Senhor. É juntos, congregando, aí podemos adorar o Senhor e aprender no seu templo, contemplando a sua formosura e meditando. É o desejo de Davi, ele tinha esse compromisso, e ele vai concluir então dizendo, pois no dia da adversidade, meus irmãos, a adversidade vem, e ela vem de uma forma assim, de repente. Nós estamos agora vivendo a adversidade. Alguém disse, nós brasileiros temos esse costume de dizer, que no Brasil tudo começa após o carnaval. Eis que terminamos, viemos do retiro, a igreja, viemos do retiro, terminou em março, iniciamos março e 15 dias depois entramos na adversidade da pandemia, que dizimou muitas vidas, que tem levado ainda muitos à morte. É uma adversidade. Quantas pessoas estão desestruturadas? Quantas pessoas enfermas, emocionais, psicologicamente, preocupadas com a questão socioeconômica? Quantas pessoas que não têm esperança, mas nós que temos a Deus como luz, como salvação, como fortaleza, não temos o que temer, nem mesmo a pandemia. Embora seja real,
temos que seguir um protocolo, temos que tomar as devidas precauções e cuidados. Não temos que temer, porque confiamos em Deus. Porque quando buscamos ao Senhor, temos prazer nele, como diz a sua palavra. No dia da adversidade, você não vai estar largado às traças, você não vai estar ao léu, você estará bem seguro, porque Davi disse, e eu creio também, recebo para mim essa palavra, que ele me ocultará no seu pavilhão, ou seja, ele há de me abrigar, e também no recôndito do seu tabernáculo me acolherá e elevar-me-á sobre uma rocha. Ou seja, quando nós assim fazemos, buscamos ao Senhor, temos prazer e deleite de vivenciar, anelar uma comunhão plena com Ele. Não importa o que vier, como Davi também cria, ainda que o exército venha contra mim, eu não temerei, porque no tempo da adversidade, quando eu busco ao Senhor de coração, eu não tenho que temer, porque o Senhor na adversidade, Ele vai me abrigar, Ele vai me acolher, eu serei consolado e confortado por Ele, e Ele me colocará os meus pés sobre uma rocha firme, é a rocha inabalável, essa rocha é Jesus. Por isso, meus irmãos, continuemos buscando o Senhor. Não abra mão da sua comunhão com Deus. E nesse tempo em que não podemos ir ao templo para cultuar o Senhor, mas sabe que você é o templo do Espírito Santo. Anele então pela presença do Senhor na sua vida, no seu coração, lendo a sua palavra, orando ao Senhor, clamando a Ele, porque assim você estará seguro, você terá o Senhor como sua luz, a sua salvação, a sua fortaleza, e você não vai temer a nada nem ninguém, ainda que o exército venha, porque você está firmado sobre a rocha que é Jesus. Firme-se nele, e se você ainda não teve esse encontro com Ele, essa rocha inabalável, a pedra angular fundamental que é Jesus, não perca tempo, porque só Ele nos faz andar em segurança, nos dá firmeza, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às pandemias da vida. Amém? Vamos orar? Querido Deus, louvado e exaltado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, por esse momento onde podemos meditar na Tua boa palavra. Queremos, Senhor, tomar posse, assim como Davi anelava pela presença do Senhor e o tinha como o Senhor como sua luz, a sua salvação, a sua fortaleza, e estava disposto até mesmo a enfrentar um exército, nada temendo, porque ele pediu e buscou, que era estar cada dia vivendo na tua presença, na casa do Senhor, aprendendo do Senhor, contemplando a sua formosura, e no tempo da adversidade estava pronto a enfrentar qualquer coisa, porque sabia que o Senhor o guardaria e o colocaria seus pés firmados na rocha que é Jesus. Assim, nesse tempo, Pai, faça que nós vivenciemos isto, mesmo em meio à adversidade da pandemia, possamos confiar plenamente no Senhor, nada tememos, porque não estamos sós, o Senhor é conosco, e agindo o Senhor, quem impedirá? Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, abençoe os nossos irmãos, e continue conosco nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém.